Vamos abrir em Números, capítulo 33, versículo 1. São essas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Versículo 15. Partiram de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. Êxodo, capítulo 19. Versículo 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. Versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Alguns capítulos para frente, no capítulo 25. Versículo 8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Um pouquinho para frente, no capítulo 25 ainda, no versículo 40. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, no Novo Testamento, Atos, capítulo 7, versículo 44. Seu discurso, a defesa de Estevão, ele relata a história do povo de Israel, em particular, agora o versículo 44 diz o seguinte: o tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto. E finalmente Hebreus, capítulo 5, capítulo 8, desculpa. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nessa manhã nós somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos deste mais uma vez, de junto com os nossos irmãos e irmãs, estamos assentados aos teus pés, Senhor, lembrando do Senhor, lembrando da tua obra completa, cabal, perfeita na cruz do Calvário, lembrar do teu sangue vertido, Senhor, pelo qual o Senhor nos redimiu. E, Senhor, nos capacita hoje a estarmos na tua presença. Senhor, como nós somos gratos ao Senhor por sabermos, como nós somos lembrados que não depende de nós, mas é tudo obra tua, Senhor. Tudo é obra tua. E neste momento nós colocamos as nossas vidas, Senhor, de cada irmão, cada irmã, daquele que fala, daqueles que ouvem na tua presença. Senhor, que o Senhor possa ganhar em nós mais de ti mesmo. Senhor, de nada nos importa, talvez, conhecermos um pouco mais de fatos ou questões preciosas da tua palavra, se o Senhor realmente não formar em nós o teu caráter, a tua pessoa. Senhor, ganhe em cada um de nós aquilo que o Senhor deseja. Ó, Senhor, que realmente o Senhor venha operar de tal forma que
a pessoa de Cristo, seja manifesta, Senhor, não só de maneira individual, mas também de maneira corporativa. Ó, Senhor, nós nos entregamos a Ti nesse momento. Fala-nos pelo Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, cá estamos ainda no deserto, né? Nessa caminhada aí, ainda nós estamos na 11ª estação, que é o Monte Sinai. Na última vez que eu compartilhei, eu estava vendo aqui as minhas anotações, foi em fevereiro, né? Já tem um tempo. Mas para os irmãos não ficarem muito frustrados, lembra que essa estação, eles ficaram basicamente 11 meses, né? Eu espero ficar menos tempo do que isso com os irmãos aqui, né? Mas existem algumas lições importantes que nós devemos frisar. Eu acho que os irmãos devem se lembrar de todas as estações que nós passamos até agora. Se eu pedir para os irmãos recitarem da primeira até agora, os irmãos vão se lembrar? Eu não vou fazer isso, não. Mas depois os irmãos voltem lá em Números capítulo 33. O fato importante é que nós temos que lembrar que até aquele momento, lembramos que Deus chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus, e Abraão, então, ele é conduzido pelo Senhor para a terra da promessa, a terra que Deus havia prometido a ele, que daria a ele a sua descendência, né? E Abraão tinha, de fato, essa comunhão, esse contato, a revelação direta de Deus, né? Na história nós sabemos de Isaac também, Jacó, e nós vemos que em algum momento, pela fome que imperou na terra de Canaã, o povo, aqueles que eram os filhos de Jacó, então se mudam para o Egito. Os irmãos se lembram da história. De maneira precursora, o Senhor então envia José para preparar o caminho, né? É muito maravilhoso ver como é que a ordem divina ela acontece de maneira precisa, né? E ali aquelas almas que vieram da Terra Prometida, onde deveria haver abundância, né? Eles estavam agora com fome, então chegam para o Egito. E até então essas pessoas que ali viveram como escravos, né, por 400 anos. Eles não haviam tido um contato direto com Deus. Eles ouviam falar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de vivos, não de mortos, eles ouviam falar, mas a gente vê que eles eram escravos e viviam de uma maneira talvez dispersas, né? Dispersos de alguma forma. Eles nunca haviam tido um contato direto com Deus. Eles nunca haviam visto a glória de Deus. Eles haviam só ouvido falar. Mas Deus, na sua provisão, ele prepara então aquele momento, como ele instruiu a Moisés que falasse para Faraó: olha, deixa meu povo ir para que eles possam me celebrar uma festa no deserto. E Deus tinha aquele encontro marcado com o seu povo. Era um encontro marcado que Deus tinha com o seu povo. E esse momento acontece exatamente aqui no Sinai. E como nós colocamos para os irmãos, se os irmãos se lembrarem, esse trajeto, desde Ramsés até chegar ali no Sinai, foram 47 dias. Depois os irmãos façam as contas, né? 47 dias. E aí, como nós vemos em Êxodo, eles chegam ali no primeiro dia do terceiro mês. Então, tinham passado o mês 2, tinham passado o mês 1. É isso? É isso? Parte do mês 1. Lembra? Porque eles saíram no dia 15, 14, 15, né? No dia primeiro, eles chegam no deserto de Sinai. E aí eles se acampam, como nós já descrevemos para os irmãos, aos pés do Monte Horebe, ou Monte Sinai. Nós mencionamos para os irmãos aquela rocha tremenda e maravilhosa, de quase 600 metros de altura, né? Desde daquele platô que tinha, daquela planície, que era exatamente a rocha que representava o Senhor Jesus, né? Os irmãos se lembram que ao fundo, né? Eu estou descrevendo geograficamente, mas não deve, talvez se lembre das transparências que eu mostrei. Atrás dessa rocha, né? Imagina, eu tenho a rocha aqui atrás, né? É onde Moisés estava, certo? Só que quem estava aqui embaixo não conseguia enxergar aqui em cima. Essa rocha era a proteção.
Essa rocha que resguardava, guardava, protegia os israelitas que estavam ali acampados, né, da visão direta daquilo que era manifesto ali com Moisés diante do Senhor. Então ali estavam eles acampados e pela primeira vez, ao terceiro dia, que foi o texto que nós lemos, ao terceiro dia, versículo 16 do capítulo 19, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Foi alguma coisa terrível, né? Naquele momento, os céus se rasgaram pela primeira vez, de maneira que o povo pôde então estar diante, não vendo diretamente, mas indiretamente, a manifestação de Deus Pai. É a primeira vez na história que isso acontecia. E é interessante, como já enfatizei para os irmãos, que isso acontece no dia 47 mais 3, no 50º dia, exatamente o dia que se refere ao Pentecostes. Os irmãos percebem? Então, exatamente naquele dia, nós temos a primeira manifestação. Deus Pai agora se manifesta, Deus como um todo, mas Deus Pai, de maneira muito específica, ele agora se manifesta e ele declara o seu desejo, o seu anseio, de não apenas estar distante do seu povo, mas de habitar no meio deles. Irmãos, isso é uma coisa tremenda. Até então isso não tinha acontecido. Deus era um Deus santo para eles. Eles sabiam, ouviam falar que era Deus, mas era um Deus distante. Era um Deus que habitava os céus dos céus. Mas agora Deus, no seu grande amor, ele decide habitar no meio do seu povo. E é isso que acontece, então, nesse quinquagésimo dia depois da Páscoa. Nós vemos, então, que no Novo Testamento algo semelhante acontece. No dia de Pentecostes, agora é o Espírito Santo. Mas antes disso, o que nós vemos? Quando o Senhor Jesus, o Filho de Deus, formado de maneira preciosa no ventre de Maria, agora Deus Filho, mais uma vez, os céus são rasgados e Deus Filho agora se manifesta na forma de um homem. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, Deus. E 50 dias depois daquele que foi de fato a Páscoa, né? Nós temos então Pentecostes. O que acontece nesses dois momentos específicos? Do primeiro momento, dos 50 dias depois da Páscoa, lá no deserto, e 50 dias depois da Páscoa, agora no Novo Testamento. São marcos importantes que nos mostram que lá no Sinai, de maneira prototípica ou típica, a gente vê que Deus ali estava querendo fazer algo fundamental, que era a sua habitação no meio do seu povo, mas o seu povo deixando de ser um conjunto de pessoas basicamente dispersos, mas agora formando uma unidade. É interessante, os irmãos devem ter observado o texto que nós lemos, que a palavra exército do Senhor é mencionada. Quando a gente fala de exército, a gente lembra de alguma coisa que é ordeira, ordenada, organizada. Aqueles que eu lembro, né? Os irmãos devem recentemente me levar os seus filhos para ver as paradas, né, 7 de setembro. Né? Você vê, né, não só o Exército, mas a Aeronáutica, a Marinha, a maneira como eles marcham de maneira ordenada. Né? Quando você olha ao redor do mundo, é impressionante ver o sincronismo, né, das passadas, né, do movimento de braço, movimento de corpo. O Exército é alguma coisa completamente ordenada, organizada. Então, de um povo que tinha uma não organização, era alguma coisa difusa, naquele momento eles passam a ser uma unidade ali naquela planície do Monte Sinai. Essa mudança é uma mudança fundamental, porque nós vemos que agora Deus, de maneira muito específica, vai definir, vai determinar cada detalhe do caminhar desse povo ao longo da história. Muito bem. Monte Sinai, ou no deserto Sinai, ele marca
a 11ª estação, como já mencionei para os irmãos, e a 11ª estação, ela fala da justificação. Lembra? Justificação. E ali nós vemos que Deus deu as leis. Eu sei que é estranho a gente falar isso, mas Deus deu as leis sabendo que o povo não ia cumprir. Deus certamente não desconhecia a nossa natureza, não é verdade? Quando ele dá as leis, ele deu para poder mostrar qual era o padrão. E, de fato, que os israelitas pudessem entender que aquele padrão só seria alcançado por meio da graça. Lembra que Deus fala de maneira tão preciosa que ele os havia trazido até então, desde Ramsés até ali, em asas de águia. Deus os conduziu em cada passo, provendo pão, provendo água, provendo sustento para eles até então. Foi Deus 100% do tempo. Toda vez que Deus caminhava naquele ponto ainda, talvez de uma percepção um pouco distante do seu povo, era o dedo de Deus movendo para poder fazer com que a água fosse se tornasse doce ali em Mara, que providenciasse o maná, que providenciasse as cordonizes de maneira tão maravilhosa, tão milagrosa. Esse é o Deus de toda a graça. E nós vemos a completude do propósito de Deus, do seu amor na pessoa do Senhor Jesus. Que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E nele, você e eu somos um. Os irmãos percebem? É alguma coisa tremenda. Eu não sei se os irmãos percebem ou não. Se não percebe, não preocupa não. Porque isso a gente crê pela fé. Não dá para a gente entender, não é verdade? Com a nossa mente, não. Mas nós cremos pela fé. Pela obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Nós fomos feitos um. Hoje nós estamos em Cristo. Estamos em Cristo. Naquele momento do deserto, o que Deus quis fazer foi que Deus habitasse agora no meio deles. Então, Deus dos céus agora veio habitar no meio deles. Então, a lição que nós temos ali é justificação. E a 11ª estação de trás para frente, que é a 32ª, é Cádiz, que fala de santificação. Nós vamos chegar lá em algum momento, certo? Mas são dois pontos nevrálgicos nessa caminhada. Mas há 3 lições importantes ali no Sinai. Primeira, tudo é pela graça, como já mencionei para os irmãos lá em Êxodo capítulo 19, versículo 4, fala exatamente isso que eu mencionei. E 2 eventos principais. Um, nós já falamos com bastante detalhe, que é quando o Senhor entrega a lei, falando da justificação pela fé. E o segundo evento, ou a segunda lição, que é essa que eu quero falar para os irmãos hoje, que é a construção do tabernáculo. Na última vez eu mencionei algo a respeito desse evento, que é a construção do tabernáculo, mas hoje eu quero avançar um pouquinho mais. Quando Estevão, então, na sua defesa, como assim colocado, ele cheio do Espírito Santo, ele expõe toda a história de Israel. É muito interessante a gente observar aquilo que o Espírito Santo traz naquele discurso, mas em Atos, os irmãos podem voltar para ler, Atos 7:38. Tem um versículo, esse versículo, de maneira muito preciosa, ele fala um termo, que é um termo-chave para aquilo que nós queremos compartilhar. Diz o seguinte: é este Moisés quem esteve na. E que fala a sua versão, Tiago? Alguém tem uma outra versão? Não? Todas as traduções trazem congregação. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que ele falava no monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu as palavras vivas, para nos transmitir. Essa palavra congregação que aparece aí, no grego, é eclésia. Que palavra que é essa? Essa palavra eclésia é a mesma que aparece lá em Mateus 16:18. Os irmãos se lembram? Quando o Senhor Jesus falou com Pedro, também te digo, tu és Pedro.
E sobre esta pedra, que era ele mesmo, essa rocha, que é o Senhor, né? Não se lembra. É um engano tremendo hoje, né? Por causa disso, muita doutrina incorreta foi criada. Porque quando o Senhor Jesus fala sobre esta pedra, ele está falando dessa rocha. É um maciço, uma rocha. Ele não está falando Pedro, é uma pedrinha. Então é como se fosse um trocadilho que o Senhor estivesse fazendo. Tu és Petros, uma pedra pequenininha, uma pedrinha. Mas sobre esta rocha, que é o próprio Senhor, eu edificarei a minha igreja. O Senhor nunca poderia ter edificado a igreja sobre Pedro. Ele veio pouco tempo depois, ele estava ali negando o Senhor. Não é verdade? Pedro tinha uma inconstância tremenda, ele nunca poderia ser algo sobre o que você poderia se fundamentar. Aí o Senhor diz pela primeira vez aparece esse termo, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa palavra é eclésia também. E o que significa eclésia? Eclésia é utilizado também, se os irmãos lerem o Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo fala a igreja em Colossos, né, em Corinto, Roma e assim por diante. É a mesma palavra. E ela aparece de maneira intensa lá no livro de Apocalipse. 115 vezes ao todo no Novo Testamento. Mas essa palavra eclésia, ela significa aqueles que foram chamados para fora para estarem unidos, juntos. Isso que significa eclésia. Eclésia, chamados para fora. E o que é que o Espírito Santo fala por meio de Estevão? Ele fala da eclésia no deserto. Esse termo é um termo do Novo Testamento. Mas é interessante que o Espírito Santo traduz a palavra congregação lá do Antigo Testamento, no Novo Testamento, com o termo eclésia. Os irmãos percebem? A mesma coisa, de maneira típica, aconteceu com o povo de Israel. Eles foram chamados para fora do Egito. Vamos abrir em Oséias, capítulo 11, versículo 1. Oséias 11, 1 diz o seguinte: quando Israel era menino, é interessante o termo que o Espírito Santo usa, né? Eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Do Egito, o Senhor chamou o seu filho. Eles foram chamados para fora do Egito. Como nós já compartilhamos, o Egito é um tipo do mundo. Da mesma forma, quando nós somos redimidos pelo Senhor, todos que foram redimidos pelo seu sangue, eles foram chamados para fora do mundo, para fora desse sistema. Então, quando você conversar com alguém aí fora, você fala assim: olha, eu não sou desse mundo. Eu não sou desse mundo. Eu fui chamado para fora. Mas não pararia aí, irmãos. Deus não simplesmente nos chamaria para fora se ele não tivesse um objetivo do para onde. Nunca. Deus não faria isso. Não seria simplesmente um conjunto de pessoas que foram tirados de um lugar e soltos no outro. Não. Deus não faria isso nunca. Deus nos tirou, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é o propósito de Deus. Deus nos chamou para fora, para que nós fôssemos um com seu Filho. Deus nos chamou para fora, para que nós juntos fôssemos um. E nós lembramos que o Senhor Jesus orou por isso. O Senhor Jesus, ele intercedeu ao Pai por isso, para que eles sejam um. Porque não era simplesmente sair, mas era para que agora eles pudessem, ou nós pudéssemos ser, algo especial neste mundo. A nossa presença nesse mundo, irmãos e irmãs, tem um propósito, que é sermos um testemunho para o Senhor. Quando nós falamos de testemunho, os irmãos devem se lembrar comigo que qual era o principal, ou era o cerne daquilo que os apóstolos testificavam. Os irmãos se lembram? A ressurreição do Senhor. Eles estavam sobre a terra para poder testificar
que o Senhor estava ou está vivo. O nosso Senhor está vivo. Esse era o testemunho. E esse tem que ser o seu testemunho e o meu testemunho. Quando nós nos reunimos para poder partir o pão, por um lado, nós lembramos do sacrifício do Senhor, que o Senhor morreu, mas a morte não deteve o Senhor. O Senhor foi sepultado. Aquela sepultura não segurou o Senhor. Mas ao terceiro dia, Deus Pai ressuscita o nosso Senhor. E ele é vivo, está vivo para todos sempre. Esse é o nosso testemunho, é isso que nós testificamos quando nós partimos o pão, a cada manhã. É um testemunho, irmãos, fundamental. E esse tem que ser o nosso testemunho, não apenas individual, mas também coletivo. Muito bem, vamos avançar um pouquinho mais. Quando Deus chamou Moisés para o Monte Sinai, pro Monte Sinai, ele dá para Moisés as leis, as duas tábuas, as leis que ele mesmo escreveu com seu dedo. Mas não foi só isso. Naqueles 40 dias e 40 noites, Deus dá detalhadamente para Moisés cada uma daquelas mobílias do tabernáculo, cada detalhe do sacerdócio, cada detalhe das ofertas, cada detalhe. Deus mostra, revela para Moisés cada um daqueles detalhes. Moisés ele foi criado no Egito, civilização mais avançada daquela época. Cada dia descobrem mais novidades daquilo que se sabia no Egito. A questão da própria construção das pirâmides tem polêmica e tem muita fábula a respeito disso, mas, de novo, são edificações que hoje a própria engenharia ela se espanta. Que tecnologia é essa na época que eles conseguiam fazer? Que eles conseguiam, que permitiam que eles pudessem construir alguma coisa daquela forma? A própria técnica de embalsamamento e tantas outras coisas que eles tinham na ciência do Egito. E Moisés foi educado, foi treinado em toda a ciência do Egito. Os irmãos não acham que Moisés ficou paradinho lá em Ramsés, ou onde fosse que estava onde habitasse o faraó. Moisés viajava. A gente tem ideia que a coisa era estática, certo? Moisés conhecia as diversas províncias. Ele teve chance de conhecer tantos templos como aqueles que ainda existem, né? De Horus, vai para fora lá no Egito. Mas Moisés, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, ele teve de passar 40 anos no deserto para desaprender aquilo que ele havia recebido do mundo. E por 40 anos ele conversa com ovelhas e vacas, para que Deus pudesse então ter agora um servo que pudesse ser obediente em todos os seus caminhos. Então, quando Deus chama Moisés ali no Monte Sinai, Deus passa para ele tudo aquilo que era conforme o seu coração. Deus nunca ia permitir que Moisés contribuísse com alguma coisa dele mesmo naquilo que era o propósito de Deus. Vamos entender bem isso aqui. Claro que Deus usou Moisés. Vocês se lembram quando Deus chama Moisés, Moisés está diante daquela sarça que chamou a atenção dele. Como já falei para os irmãos, as sarças pegam fogo o tempo todo no deserto. Se for no deserto, você vai ver uma sarça pegando fogo. Comum. Mas o que chamou a atenção de Moisés? Que aquela sarça estava queimando, mas ela não era consumida. Tem um negócio esquisito aqui, né? Ele passou, olhou, pegou fogo, mas pera um pouquinho, está queimando ainda. Está queimando ainda. Estava queimando ainda e a sarça não consumia. E aí sim que ele entende que Deus tinha algo muito específico. Esse é um tipo da vida de ressurreição de Cristo, porque de novo estava uma sarça seca, com espinhos, fala de Moisés. Mas o Espírito de Deus, na vida de Moisés, é que permitiu, que possibilitou, que de fato, apesar de ter ali, entre aspas, um suporte que era Moisés, mas era a vida do Senhor em Moisés, que possibilitou que aquilo acontecesse. Os irmãos percebem? Sem dúvida, Moisés, a participação de Moisés era como um vaso disponível na mão de Deus. Deus, de alguma forma, claro que usou,
Mas nós temos que entender que tudo aquilo que se refere ao propósito de Deus, Deus não vai usar a nossa contribuição, porque Ele tem um modelo. Deus tem um modelo. E o grande problema hoje é a quantidade de pitacos e sugestões que dão no modelo de Deus, que deixa de ser o modelo de Deus. Então, irmãos, o propósito de Deus era que, de fato, a nação de Israel fosse a representação de Deus, fossem os representantes de Deus, fossem, de fato, o testemunho de Deus entre as nações. Da mesma forma que esse é o propósito de Deus para a igreja. Que nós sejamos, que nós, pela misericórdia de Deus, como uma sarça espinhenta, seca, que somos nós, mas a vida de Cristo em nós possa manifestar o testemunho e a glória de Deus. Nunca vai ser por causa de nós, mas vai ser por causa da vida de Cristo. Um outro ponto importante da gente marcar aqui é que, até então, quando o povo de Israel murmurava, reclamava, Deus se entristecia, para falar de maneira branda, mas o juízo de Deus era muito mais leve com o povo dele. Mas nós vamos observar que após esse momento, quando eles recebem esse encargo de serem esse testemunho pelo Senhor, o juízo de Deus ele vem de maneira pesada. Nós vamos ver como Deus vai agora tratar com o povo dele de maneira muito específica, muito firme, porque agora não eram mais um grupo de pessoas dispersas, mas eram aqueles que estavam levando, carregando sobre seus ombros o testemunho. Por que isso é importante? Se você pensar de maneira simples, uma analogia pobre, né? O que é o embaixador? O embaixador de um país, ele representa aquele país em uma nação estrangeira. Então, o Álvaro, por exemplo, é o embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos. Quando o Álvaro está lá nos Estados Unidos como embaixador do Brasil, ele é o Brasil. As pessoas vão olhar para o Álvaro, não vão ver o Álvaro, eles vão ver o Brasil. Tá, ele é esposo da Rose, pai dos seus filhos, verdade. Mas, enquanto embaixador, ele representa uma nação. Os irmãos estão entendendo onde é que nós estamos? Se o Álvaro pisar na bola, é o Brasil que está pisando na bola. Não é futebol, não, né? Se o Álvaro fizer alguma coisa incorreta, é o Brasil que está fazendo a coisa incorreta, porque ele ali representa o Brasil. Ô, irmão, desculpa, tá? Os irmãos entenderam? O embaixador é isso. E quando nós somos embaixadores, nós somos esses embaixadores. Quando nós agimos, o mundo vê o quê? Às vezes não vê o Mário, não vê o Tiago, não vê a Débora, mas ele está vendo aquilo que nós dissemos que nós somos, que nós dizemos que nós somos. Os irmãos percebem? Então, assim, a responsabilidade quanto ao testemunho é muito grande. E muitas vezes nós não nos damos conta disso. Nós não nos pertencemos mais. Os irmãos entendem isso? Nós não nos pertencemos mais, mas muitas vezes nós esquecemos. Nós achamos que podemos ter liberdade de fazer o que bem entendemos. Mas, irmãos, nós somos embaixadores. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, a maneira como agimos, representa o nosso Senhor. E é exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel, nós sabemos, falhou terrivelmente. Basta abrir o livro de Juízes, abre o livro de Reis, considera a história de Israel. E a gente vê o que aconteceu com isso que deveriam, de fato, levar a esse testemunho. Mas isso não aconteceu com a igreja. Os irmãos percebem? Eu falei de maneira sarcástica aqui, certo? É muito triste ver que isso também aconteceu com a igreja. Mas, irmãos, lembrem que há uma diferença. A diferença é que, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Deus, somente por ela, ele vai obter para si mesmo uma igreja santa, uma igreja pura, imaculada. Se você me perguntar como, eu não vou saber te responder, a não ser que eu creio, porque a palavra de Deus diz. Se nós olharmos a condição da igreja hoje, se nós olharmos
a condição de Israel, nós vamos ver que não tem muita diferença. Mas se ele diz que ele vai obter para si mesmo, ele vai obter para si mesmo. E o Senhor está atuando nessa direção, nesse processo em você e em mim. Onde é que está a questão? A questão está em você e eu permitirmos que o Senhor alcance em você e em mim de maneira individual e em nós de maneira corporativa aquilo que ele deseja no seu propósito, para que o seu testemunho seja expresso. Nós temos condição, irmãos? Não. A resposta é simples, não. Em nós mesmos, não. Mas nós não podemos ficar agora respaldados nesse não. Não podemos. Nós temos que buscar diante do Senhor, para que essa realidade ela aconteça. Não por causa de nós, não por causa de você, por causa de mim, mas por causa do nome do Senhor. Porque é o nome do Senhor que vai ser envergonhado, ou é o nome do Senhor que vai ser exaltado. Os irmãos percebem? Esse é o peso que está sobre os nossos ombros. Senhor, o peso é grande demais, eu sei que eu não dou conta. Mas eu preciso do Senhor. É o Senhor, é Cristo em vós. É Cristo em você, é Cristo em mim. E para que isso aconteça, é necessário que nós, em primeiro lugar, nós desejemos. Em segundo lugar, nós possamos dar ao Espírito Santo o lugar e a atuação que ele deseja. Essa é a realidade do nosso caminhar. Quando nós começamos a estudar as 42 estações, o desejo é de fato de nos espelharmos. Vemos o tipo das 42 estações do caminhar, o caminho do povo no deserto e o caminho da igreja. Nos dizem que nós vemos o caminho do cristão, o nosso caminhar. Que nós possamos aprender com essas lições, com essas lições. Quando nós consideramos de maneira individual, grupo de irmãos, onde quer que esteja, nós podemos ver características, né, da pessoa, da personalidade de Cristo. Talvez um irmão manifeste mais, talvez, a humildade de Cristo. Talvez uma irmã mostre um pouco mais da gentileza, da doçura de Cristo. Talvez nem sempre num mesmo irmão você vai encontrar todas as características da personalidade do Senhor Jesus. Os irmãos estão me acompanhando. Mas quando você reúne os irmãos, a manifestação conjunta vai ser da humildade, da bondade, do amor do Senhor, expresso na vida dos irmãos. Essa é a multiforme sabedoria de Deus. Os irmãos percebem? Claro que o Senhor deseja alcançar em você e em mim a plenitude da sua pessoa, até que Cristo seja formado em nós. Mas enquanto isso não acontece de maneira plena, individual, aquilo que o Senhor tem ganho e tem manifesto na vida de cada um, quando nós estamos juntos de maneira corporativa, essa realidade da pessoa do Senhor Jesus, ela é manifesta. Por isso que é tão importante nós lembrarmos, quando o Senhor nos chamou para fora, Ele nos chamou para um objetivo, para que nós, como aqueles que foram redimidos pelo seu sangue, possamos trazer a semelhança daquele que nos salvou. Esse que é o propósito do Senhor. Romanos 8, 29, ele fala de maneira muito preciosa. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Para que sejam conformes à imagem do seu Filho. Esse é o propósito de Deus. É isso que o Senhor deseja. E é isso que ele vai obter. Mas aí nós vamos dar uma parada aqui e ver. Você tem um princípio e você tem um fim. Aqui fala do fim. Para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse é o propósito final de Deus. Mas eu estou nesse ponto e você está nesse ponto. E como é que é daqui até aqui? Há um processo. Há uma caminhada. E nesse processo, o que o Senhor deseja é que nós possamos ouvir a voz do seu Espírito, nos rendermos a Ele e permitir que Ele opere em você e em mim
essa transformação tão necessária. É aquela mensagem que tão poucas vezes nós ouvimos hoje. É necessário que a cruz opere profundamente nas nossas vidas. Porque se a cruz não operar, nós vamos ficar nesse ponto aqui. O Senhor não vai conseguir alcançar em você e em mim aquilo que Ele deseja. Eu sei que o que eu falei aqui gera uma interrogação. O Senhor vai alcançar. Esse é um outro ponto que a gente pode talvez compartilhar depois. Mas esse processo pode ser tremendamente atrasado, pode ser tremendamente demorado, se nós não aceitarmos a obra da cruz nas nossas vidas. Ela tem que ser real e ela tem que ser eficaz. Né? Esse é o processo. E como é que ela é operada? Por meio da ação do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Ouvimos o Espírito. Nós temos ouvido nosso irmão compartilhar a respeito da pessoa do Espírito Santo. Quão importante é nós estarmos atentos à sua voz. É Ele que é o Paráclito, é aquele que vai capacitar, aquele que vai possibilitar que você e eu possamos tomar as cruzes. Não é verdade? Mas esse é o propósito dele. É para que nós, de fato, possamos ser transformados conforme a imagem do seu Filho. Muito bem, vamos avançar mais um pouquinho. Quando, então, o Senhor dá a Moisés as especificações detalhadas de cada item, de cada coisa que estaria por vir. Deus define, inclusive, como eles deveriam agora se acampar. Vamos abrir lá em Números, capítulo 9. Deixa eu ver se é isso mesmo. Se tá certo. Ah, perdão. É. Vamos abrir lá em capítulo 9, de Números. No versículo 1 ele fala: Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo. Então, assim, eles estão saindo do Sinai. Se o Senhor permitir, nós também vamos estar saindo do Sinai hoje. Mas no ano segundo da sua saída, no primeiro mês. Então, 11 meses, né, que eles ficaram ali aprendendo aos pés do Senhor. Dizendo, celebrem, versículo 2, celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. Aí descreve como foi celebrada essa Páscoa. Mas quero um passo além com os irmãos. Vamos lá no versículo 16. Diz o seguinte. Então, vamos ler a partir do versículo 15. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu. A, sab a saber, a tenda do testemunho. Quando o tabernáculo foi construído, ele tinha esse nome especial. Ele era a tenda do testemunho. Os irmãos percebem a relevância desse ponto? Essa foi a segunda lição que o Senhor queria trazer para eles. Aquela tenda representava o Senhor, a tenda estava no meio deles e aquela tenda era o testemunho. Aonde quer que eles fossem, aquela tenda iria. De maneira mais específica, aonde quer que a arca fosse, eles iriam. Lembram? A arca, ela tinha sobre ela o que era chamado propiciatório. Eu gosto muito do termo em inglês que fala que é o assento de misericórdia, em inglês, é o assento de misericórdia. Porque dali o Senhor falava com o sumo sacerdote. E ali fala da misericórdia do Senhor, não fala que é o assento do julgamento ou do juízo, mas fala que é o assento da misericórdia. Então, a arca, ela representa a presença de Deus. Tanto quando você lê a palavra de Deus, você vê que na época do Senhor Jesus, a arca já não estava mais lá. Ou seja, de alguma forma, o testemunho de Deus se fora. A arca representa, então, a presença de Deus no meio do povo de Deus. Então, vamos continuar lendo. No dia em que foi erigido o tabernáculo,
Nós não entramos na detalhe, que isso aí, de novo, é muito rico, muito precioso. O tabernáculo fala da pessoa de Cristo de ponta a ponta. É maravilhoso, é um estudo maravilhoso, irmãos, se puderem fazer. Mas só no momento que ele foi erigido, a nuvem o cobriu. A nuvem Shekinah, né, o Shekinah de Deus, a glória de Deus, aquela mesma nuvem que infundiu o templo quando ele foi construído, né, na inauguração do templo Salomão, era tão presente, Deus estava tão presente, a presença dele era tão palpável que eles não conseguiram nem mesmo ministrar. Mas aqui diz que essa nuvem, ela cobriu a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência, não falou que era fogo, mas uma aparência de fogo até amanhã. 16. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Isso aconteceu de contínuo desde o momento em que o tabernáculo foi levantado, que ele foi erigido. Deus agora habita no meio do seu povo. Versículo 17. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Qual que era a referência para os filhos de Israel? A nuvem. A nuvem era a indicação do mover de Deus. Os irmãos devem imaginar que talvez algum desavisado ali decidisse que estava cansado de ficar parado naquele lugar e queria andar, avançar, sem que a nuvem se movesse. Os irmãos percebem que aqui agora começou a acontecer um processo de disciplina. Eles eram um exército, não eram mais indivíduos, não era cada um por si. Eles tinham que prosseguir de maneira coordenada e guiada pela nuvem. Irmãos, como isso tem que ser verdadeiro na nossa vida corporativa? Nós não podemos mover se nós não virmos a nuvem mover. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Quantas vezes nós podemos ter boas ideias em relação ao nosso reunir? Nós podemos ter boas ideias de como agir de maneira corporativa, mas a nuvem às vezes está quietinha, parada, ou às vezes a nuvem se foi, nós estamos aqui bobeando. Nós temos que estar com os nossos olhos colocados no Senhor. Nós temos que estar com os nossos olhos colocados na nuvem. E só nos movermos quando a nuvem mover. E pararmos quando a nuvem parar. A gente tem que saber o momento de parar também. Vamos continuar lendo. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Os filhos de Israel. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre. Desculpa, eu estava repetindo aqui. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Imagina, 2 milhões de pessoas com gado, né, carroça, sei lá o que mais que eles estavam carregando. Chegavam, a nuvem parou. Na verdade, a gente sabe que a arca que chegava na frente, né? Montava a barraca, daqui a pouquinho, deu nem um dia direito, a nuvem levantava de novo. Nossa, acabei de montar minha barraca aqui. Os irmãos devem imaginar o que acontecia em termos de murmuração no meio do povo. Mas interessante que mostra aqui que não. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e segundo a ordem do Senhor, partiam. Eles não discutiam, porque os olhos deles estavam colocados na nuvem. Agora eles eram esse testemunho. Os irmãos percebem? Às vezes, 21, a nuvem ficava desde manhã, quando às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Não se percebem? Era um sincronismo vivo, perfeito, com aquela nuvem.
que representava a presença do Senhor. Versículo 23. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam e, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Os irmãos percebem? Assim o povo caminhou no deserto. Não que eles não tivessem tido problemas, certamente tiveram problemas, mas de alguma forma nós vemos que a partir daquele momento, a partir do Sinai, algo muda de maneira radical. Eles deixam de ser apenas indivíduos dispersos, de alguma forma desconectados, mas passam agora a ser o exército do Senhor, devidamente organizados pelo Senhor. Não estou falando aqui de organização humana, irmãos, porque tudo aquilo foi feito segundo o modelo que Deus mostrou para Moisés. Deus não está interessado na nossa boa ideia. Deus não está interessado naquilo que nós conhecemos naturalmente. Deus tem um padrão. Deus tem um modelo. E o que Ele deseja é que nós possamos conhecer esse modelo e sermos fiéis ao modelo que Ele mostrou. Esse tem sido ao longo da história o erro da cristandade. Muitas sugestões, muitas boas ideias que divergem de maneira radical do modelo que Deus mostrou, que Deus revelou no monte. Irmãos, como nós precisamos aprender com a história de Israel, e mesmo com a história da igreja ao longo do tempo. Nós estamos no finalzinho do tempo. Finalzinho do tempo. Os irmãos devem se lembrar que não tem muito tempo, eu compartilhei com os irmãos a respeito da volta do Senhor. Eu mencionei o tal relógio, né? Um relógio que o mundo tem, na realidade, é a Comissão Atômica, né? Quão próximo nós estamos da meia-noite, segundo eles, né? Esse reloginho andou mais um pouquinho. Isso do ponto de vista do mundo. O tempo está acabando. Está se esgotando. Pela misericórdia do Senhor, que nós possamos estar entre aqueles que vão dar as boas-vindas para o Senhor. Seria maravilhoso. Nós não sabemos se vai ser assim. Mas que nesse tempo que nos resta, irmãos, nós não somos melhores que ninguém, nem que vive hoje, nem que nos antecederam. Nenhum de nós é melhor. Nós sabemos disso. Somos todos pecadores salvos pela graça. Quem somos nós, irmãos? Quem que é você? Quem sou eu? Nós carecemos do Senhor. E quando nós estamos juntos, nós carecemos do Senhor, da misericórdia dele. Nós carecemos da graça dele. Para que nós não envergonhemos o nome do Senhor, mas ao contrário, que possamos ser agradáveis a ele e trazermos um testemunho para esse mundo que não conhece o nosso Deus, que não conhece o nosso Senhor. Ouviram falar, mas que eles possam ver, testificar que como o Senhor orou por nós, para que nós fôssemos um. E o Senhor também disse para que o mundo conheça, que o mundo saiba, que o mundo veja que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que o Senhor possa ganhar essa realidade em nós, irmãos. De novo, quem somos nós? Ninguém. Somos, sim, pecadores salvos pela graça. Mas que Ele possa alcançar em você e em mim algo que realmente apraz o seu coração. Senhor, esse é o nosso pedido nessa manhã. Ganhe em nós, Senhor, aquilo que o Senhor deseja. Reconhecemos que não há nada em nós mesmos que possa, Senhor, sustentar, que possa garantir que isso aconteça. Mas nós sabemos que é pelo Senhor e é a vida do Senhor. É ela que capacita, é ela que habilita. Senhor, que o Senhor venha fortalecer a cada um de nós, cada um dos irmãos e irmãs. Não apenas aqueles que se reúnem aqui, Senhor, mas os teus filhos espalhados nessa terra. Que o Senhor venha alcançar o teu propósito nesses últimos dias. Senhor, que de uma maneira muito especial, de uma maneira tremenda, o Senhor possa ganhar esse testemunho vivo, Senhor, em todas as partes dessa terra, aqui nessa cidade. E, Senhor, pela tua misericórdia, que nós possamos, Senhor, estar entre aqueles, Senhor, que de alguma forma séria, decidida, possamos estar pelo teu testemunho.
não por causa de nós, mas por causa do Senhor, para que o mundo veja e que dessa forma muitos possam vir ao teu conhecimento, conhecer o Senhor Jesus e serem ganhos por ti. Senhor, nós nos encomendamos a ti, agradecidos, no nome do Senhor Jesus.